Imediatamente, então, chamamos o engenheiro agrônomo João Vicente Silveira Zuanazzi para proferir a palestra Avanços e Desafios em Pomares de Alta Densidade. João Vicente Silveira Zuanazzi é engenheiro agrônomo pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, formado em 1988. Ele atua como consultor técnico de empresas de fruticultura e gerente de produção em pomares há 30 anos no município de Vacaria. Dentre as empresas que prestou consultoria estão a Lázari, onde atuou por mais de 10 anos, e a Bortolom, durante 6 anos. Atualmente, trabalha como autônomo, presta assistência técnica, além de ser produtor rural no segmento de lavoura e pecuária. João Vicente, o senhor tem 40 minutos. Boa tarde a todos. Agradecer ao convite do Marcelo aí e da comissão organizadora para participar do Senafrute. Vai ser um pouco difícil fazer uma palestra depois do Celito, aí, uma excelente palestra. Mas a gente vai tentar colocar alguma coisa diferente, algum enfoque diferente daquilo que foi colocado dentro daquela experiência que a gente teve aí já há 30 anos na maçã. Então, essa aqui é apenas uma introdução. O Celito já falou bastante aí sobre pomares de alta densidade, que a gente considera, vamos dizer assim, no mínimo 2.500 a 4.000 plantas por hectare, com espaçamentos entre filas de 3,5 e espaçamento de plantas entre meio metro a 1,20 m. Eu considero que um pomar de alta densidade seria interessante que entre filas ele tenha 3,5 metros no máximo. A produção de maceiras na região sul, em latitudes baixas, por ser uma região marginal, sofre com as condições climáticas. Então, o plantio de maçã em alta densidade, mais de 3.000 plantas por hectare, trouxe avanços, principalmente na questão do que? As densidades altas facilitam alcançar maior produtividade e regularidade na produção. Porque você tendo mais plantas por hectare, uma planta produzindo uma quantidade, vamos dizer assim, de 100 frutos por planta, você já consegue 50 a 45 toneladas. Os tratamentos fitossanitários também são facilitados, como foi feito aí, já visto aí nas outras palestras. A gente consegue, com espaçamento entre filas menor, os nossos equipamentos não são assim, hoje continua de 30 anos para cá a mesma coisa. Então, com o vento, com as condições climáticas nossas aqui, que temos que aplicar produtos fitossanitários a qualquer tempo, esse espaçamento entre filas estreito facilita chegar o produto e controlar as doenças, porque o nosso problema aqui no Brasil, devido à pluviosidade e à umidade nossa, as doenças da macieira são bastante difíceis de controle. A entrada da luz também e a coloração das frutas, quando se estabelece um muro frutal, diminui o percentual de áreas internas sombreadas, pouco produtivas e com frutos de baixa qualidade. Então, você tem menos problemas, né? Você tendo um muro frutal, você tem aquelas áreas sombreadas que produzem frutas pequenas e de pouca coloração, você diminui quando você faz um muro frutal. A facilidade do controle do vigor das plantas pela utilização, então você pode utilizar porta-inserto anões. Aí nós trabalhamos no Brasil muito com o M9, vem o M26, agora está chegando os CGs, mas a alta densidade, então, facilita trabalhar com esses porta-enxertos anões. Os tratos culturais são facilitados e simplificados, como condução, poda e raleio. Então, tudo isso fica facilitado quando você tem um muro frutal, você tem acesso também ao uso de plataformas de colheita, plataformas de poda e raleio. Então, tudo fica facilitado com uma alta densidade. E agora, como disse o Celito ali, que o granizo vai vir,
Na alta densidade, tendo plantas mais baixas, com altura mais baixas, você tem a facilidade na cobertura, né, com as telas antigranizo, para que você não tenha problema de excesso de altura e ter que fazer uma estrutura muito alta para as telas ser seguras. É uma estrutura muito grande, né? Então, o muro frutal, existem outros sistemas de condução, mas eu acho que o que está mais fácil de fazer hoje é o tal spindle, que é um sistema mais americano, né? Então, você tem aí um espaçamento aqui que, como eu disse, os tratamentos sanitários, fica fácil de você pulverizar os dois lados. Mesmo em condição de vento, né, que a gente tem o problema que quando tem que pulverizar, normalmente tem vento, você consegue pulverizar os dois lados sem problemas. E agora eu vou começar assim, a elencar quais são os principais aspectos para se alcançar uma produtividade e uma qualidade em pomares de alta densidade. Já foi falado ontem assim bastante na nutrição, mas eu vou dar um enfoque assim diferente daquilo que a gente entende sobre um solo, uma condição, um solo ideal para a fruticultura. Então, os nossos solos aqui normalmente tem uma CTC de média alta, que isso é bom, entendeu? Isso não é um solo arenoso, que você tem uma lavagem muito alta dos nutrientes. Então, a gente buscou na literatura e procura hoje, vamos assim, fazer isso, mais ou menos isso que é um solo ideal que é considerado. Então, para cálcio, a gente deixa de 70% a 70% da CTC com cálcio. Daí vamos perguntar assim, né? O cálcio, a doutora Marlise falou ontem que só 4% da fruta, 4 quilos, aliás, de cálcio é exportado pela fruta. E a gente vai colocar 60% a 70% da CTC com cálcio. Por quê? O cálcio é um elemento chato, é um elemento que tem pouca mobilidade no solo e pouca mobilidade também na planta. Então, a gente, colocando essa quantidade alta aqui de cálcio, a gente garante que a gente não vai ter problema de falta de cálcio na fruta, porque a fruta sem cálcio ela tem problema de conservação, tem problema fisiológico, né? Então, a gente, na implantação, o ideal é colocar deixar o solo nessas quantidades aqui. O magnésio ele vai junto com o cálcio, porque normalmente a gente usa calcário dolomítico, magnesiano, então o magnésio já vai junto e você consegue já alcançar essa quantidade de 10 a 20% da CTC com magnésio. Potássio, esse é um potássio, é um elemento que é móvel, né? Você pode adubar depois e é muito exportado pela maçã. Então, em pomares com alta produção, a gente considera que tem que tentar de manter a 5% da CTC com potássio. Porque quando você aumenta esses nutrientes aqui, cálcio, que são todos cátions, um compete com o outro. Então, se você deixar alto o cálcio, alto o magnésio e o potássio baixo, você vai ter problema de coloração de fruta, vai ter problema de frutas pequenas, né, que são as deficiências de potássio que ocorrem. Além do que, em momentos de seca ou de veranicos, porque o potássio é absorvido com a umidade alta do solo, com uma facilidade, você vai ter problema também de deficiência de potássio. O restante do que sobrar aqui, você pode deixar com hidrogênio, porque um pouco de acidez é interessante não alcalinizar o solo, porque você vai ter problema daí com os micronutrientes. Fósforo. Fósforo, quando você faz uma adubação de correção no início do pomar, tem vários trabalhos que dizem que até por 10 anos você não vai ter problema de deficiência de fósforo.
A questão do alumínio, isso aqui, essa é uma questão assim que a gente se preocupa de tentar eliminar todo o alumínio que tem no solo, porque o alumínio, para a M9, para esses porta-enxertos anões que foram desenvolvidos em solos calcários na Europa, ele não tolera o alumínio, então você vai ter problema de crescimento no pomar de M9, se você tiver alumínio. Outros porta-enxertos anões, aliás, desculpe, todos são sensíveis ao alumínio. O maruba, acho que por isso que até se adaptou um pouco na região aqui, que a gente tem bastante alumínio no nosso solo. O maruba, ele é um pouco mais tolerante ao alumínio. Nitrogênio, tem que se ter cuidado, porque quando você corrige o pH de um solo aí com 5, 6% de matéria orgânica, essa matéria orgânica vai degradar e vai liberar bastante nitrogênio. Então, às vezes, tem que cuidar se você vai adubar com nitrogênio, ou pode ter um vigor elevado desse nutriente e você pode ter problema de excesso de vigor. Os micronutrientes, tem que ter cuidado para não deixar um pH muito alto, mas eles podem ser usados, como é uma quantidade pequena, e como nós pulverizamos muito durante o ciclo para as doenças, você pode aplicar via foliar. Isso não é um problema. Aqui que eu vou salientar uma condição que eu acho que a gente que trabalha hoje com lavoura viu e sentiu na pele o problema, é a profundidade do solo. Então, quanto mais você conseguir, mais profundo possível, seminar o alumínio, para você tirar essas barreiras químicas do solo, melhor será. Quer dizer, porque quando nós normalmente aqui não trabalhamos com irrigação, que foi o Natigal falou ontem. Então, nós geralmente temos veranicos, que são períodos de seca que tem durante a nossa estação de crescimento. Esses veranicos aí, tem alguns anos, demoram 10, 15, 20 dias. Então, se você corrigir o solo de uma maneira superficial, você está acentuando o problema. Então, quanto mais as raízes se aprofundarem, menos problema você pode ter de seca, porque um veranico sempre vai ocorrer, mesmo até só em anos de El Niño que você não tem veranico. Isso ocorre, por exemplo, muito problema que a gente corrigiu na lavoura, aplicar calcário superficial, e as plantas ficam só naquela lâmina que o calcário corrigiu. Então, não vai para baixo, porque o alumínio não deixa crescer raiz para baixo. E não tem cálcio também. Então, se chover toda semana, a lavoura vai bem. Agora, se der uma sequinha, você nota que ela murcha. Em 2, 3 dias aí, com sol de dezembro, você tem problema. Então, essas condições ideais aqui, eu diria assim, se um produtor não consegue chegar nessas condições, eu aconselharia a não plantar um novo pomar. Porque um M9, um porta-enxerto anão, ele tem que ter essas condições aí mínimas de solo para que você, no resto da vida útil do pomar, você consiga altas produtividades. Altura de plantio de mudas. Esse é um aspecto, vamos dizer assim, que às vezes muitos produtores não se dão conta e impacta bastante na gestão das plantas, né? Porque aquela planta que for franqueada, ela vai se tornar muito vigorosa. Produzem pouco e dificultam a gestão e o manejo, né? Então, os porta-enxertos não devem ser plantados, devem ser plantados 10 a 15 centímetros de nível do solo, para que não haja o franqueamento, porque essas plantas franqueadas, elas vão ter grandes problemas.
Aqui está um caso de um pomar. Você tem, claro que isso aqui é já um excesso, né? Uma planta franqueada, ela produz umas raízes muito grossas e depois veja como todo o vigor da planta, parece até uma maruba, mas isso aí não é uma maruba. E a poda toda, quando você faz uma poda de eliminação de galhos inteiros, grossos, né? Você manda o podador podar lá, é a planta mais podada, porque ela tem bastante grãos grossos. Só que você poda, e ela vai sempre emitir novas brotações, novos lançamentos, e você não consegue controlar o vigor dessa planta aqui. Aqui é um caso também extremo, né? Essa raiz aqui, ela tem condições de absorver muita seiva e joga toda essa seiva para cima e não tem como essa planta aqui, você manter ela produtiva. Ela vai produzir ramificações e você não vai conseguir manter dentro do espaçamento, como o Celito falou, você não vai conseguir manter ela dentro desse espaçamento nunca. Então isso aí é uma maneira simples de resolver, cortar essas raízes. Isso aqui é uma ferramenta que chama chibanca, aqui ela tem uma piconela, e aqui tem um machadinho que você passa no pomar e vai cortando aquelas plantas que estão com esse sintoma de franqueamento. Isso aqui, depois de feito o trabalho, está um pouco escuro esse slide, mas essa planta aqui, você pode notar que a grossura dela e a vizinha, a diferença que você tinha, era uma planta que era franqueada, né? Depois, se você corta a raiz, ela já calma, já esporona, e, na verdade, produz até mais que a outra, porque ela se torna muito produtiva. Bom, o que a gente quer de planta e pomar ideal? Então, não é necessário ter plantas vigorosas para obter frutas de alta qualidade. Pomares transparentes e estreitos são os que apresentam maior potencial para produzir frutas de alta qualidade, além de facilitar um manejo mais detalhado e preciso. O que eu entendo por um pomar transparente? Que você ande numa fila e enxergue a outra fila, não seja um pomar totalmente fechado. Esse é um pomar transparente, porque ele vai deixar a luz transparecer e todas as frutas vão ter coloração e qualidade. As plantas devem ter um formato piramidal, então com copas estreitas, sim, uma pirâmide, porque a parte de cima tem que ser menor que a parte de baixo, senão ela inverte, fica um guarda-chuva, né? Estreitas, simples e ensolaradas, para que se tenha então uma fruta de cima a baixo, com o mesmo calibre, com a mesma maturação e com a coloração. O ideal é que alcancem a altura e espaço destinado na terceira folha. Então, a gente, quando planta o pomar, o importante é que você tenha um vigor de crescimento, para que você feche os espaços rápido, né, para obter uma produção rápida, o potencial do pomar. Então, resumindo, o eixo central deve conter bastantes ramos laterais produtivos de pouco diâmetro e ângulos abertos. A máxima altura deveria ser de 4,5 metros. Essa formatação permite a mecanização dos tratos culturais e a cobertura dos pomares. Então, sabendo o que é um pomar ideal e uma planta ideal, vamos mãos à obra, então. Pelo exposto acima, então, um pomar de alta densidade, ele é mais fácil de podar ou de arquear, então simplifica bastante. Um detalhe assim que na implantação a gente tenta orientar é que
no momento do plantio, deixar as mudas em câmaras frigoríficas a 7 graus por pelo menos em 1000 horas. E depois aplicar mais um indutor de brotação, um Dormex, a campo. Por que isso? Para que você consiga o máximo de brotação, né, no eixo central, porque quanto mais brotação, mais finos os ramos ficam. E quanto mais finos os ramos, menos problemas você vai ter no futuro no manejo e na condução do pomar. Esses ramos que nascem devem ser bem inclinados, assim, da linha horizontal, para que eles, abaixo da linha horizontal, para que elimine a dominância apical. Porque enquanto ele ficar em pé, ele vai crescendo. A partir do momento que tu baixa o ramo, então, você elimina a dominância apical, ele para de crescer e vai se tornando de vegetativo improdutivo. Então, a gente sempre diz aqui que galho em pé não produz. E em regiões de frio insuficiente, você tem também uma dificuldade em galhos verticais em brotar. Eles vão ficar pelados, que a gente diz, sem brotação, e crescem verticalmente, que vai ter que você vai, uma hora ou outra, ser retirados da planta. Então, a poda simplificada se resume em retirar galhos de grosso calibre, 1/3 ou mais do diâmetro do tronco, que restam na planta. E evitar o desponte. O desponte, principalmente nos primeiros anos, vai produzir muita brotação. Então, o ideal é deixar o galho crescer. Ao momento que ele tem um tamanho compatível com o espaçamento, você arqueia ele e não desponta mais. Só vai despontar se caso, lá com 10, 15 anos, ele ficar muito sem vigor, né? Já produziu bastante, você pode fazer alguma poda para melhorar o vigor. Então, isso aqui, a gente fala mais da região de Vacaria, que às vezes falta frio. Não é como São Joaquim, que tem uma condição bem melhor de clima. Então, o que acontece aqui? Esse aqui, se vocês observarem, é um galho, uma bifurcação. Esse ramo foi arqueado e esse ramo aqui não foi arqueado. O que aconteceu? Esse ramo aqui emitiu várias estruturas de frutificação e esse ramo aqui, ele nem brotou. Talvez tu tenha que usar aí doses altíssimas de Dormex para fazer brotar ele. E ele vai crescendo e vai chegar uma hora que tu vem e tem que podar ele, porque não tem mais o que fazer. Não tem nem como arquear, porque ele vai ultrapassar aqui o limite da planta, do espaçamento entre plantas. Aqui é a mesma situação. Você tem aqui, esse ramo foi arqueado, esse ramo não foi arqueado, a mesma situação, ele não brotou e ele vai, claro, isso aqui são extremos dentro do pomar, né? Normalmente são galhos que foram podados aí por alguma questão e brotaram e não foi feito o arqueamento, então ele vai só crescer na parte vegetativa e vai se tornar um galho não produtivo. Aqui uma situação que a gente pode trabalhar quando você tem ramos grossos, né? Porque no sistema tal spindle você não precisa ramos dessa grossura, principalmente na parte de cima. Isso aqui. Você teria que ter ramos, como a gente disse no início, de baixo calibre. Esse aqui é um ramo que ele está quase do mesmo diâmetro do eixo central. Então, é um ramo que está fora, né? Então, o que você faz no inverno? Tira ele fora. Como se tira ele fora? A gente, assim, ao longo do tempo, observou que aqueles tocos, vamos dizer assim, que a gente deixava mais comprido,
ele emitia ramos mais finos e mais ramos, claro, porque a seiva aqui reparte a seiva, e esses ramos aqui, muitos já frutificavam, ou assim, diminuía bastante a necessidade de arquear os ramos. Muitos casos aqui, claro, aqui você tem 1, 2, ele emitiu 5 ramos, não é toda a situação que emite assim ramos tantos, né? Mas vai se tornando uma planta que a gente quer, com ramos finos e bastante ramos. Aqui uma outra situação, como se podava há um tempo atrás, tirando rente ao tronco, né? Ele cega. Então você não tem mais a emissão de ramos aqui. Então você vai, nessa planta aqui, o dossel dela, a copa dela vai ficando com poucos ramos. E você vai, no futuro, vai ter problema de produção. Daí você vai ter mais produção na parte de cima, principalmente isso aqui é um problema na gala, que a gala tem uma tendência de uma acropetal, de ter mais crescimento em cima, e embaixo vai morrendo a planta. Na Fuji é um pouco ao contrário. Ela cresce mais embaixo e em cima, às vezes, tem crescimento menor em cima. Então aqui eu não aconselho tirar galhos em gala na parte de baixo da planta, rentes, porque você não vai ter mais ramos aqui. Então não tem mais o que fazer. Aqui é o mesmo caso, aqui foi cortado rente, até veio uma brotação. Aqui, cortado mais longo, veio 3 brotações, aqui não veio brotação. Então a gente tem bastante exemplo do que ocorre no manejo do pomar. Aqui é a mesma situação. Uma vez se cortava e deixava em bisel para que saísse um ramo assim e depois ele viesse mais inclinado, mas se fica um ramo só, que sai um ramo só, ele sai com muito vigor. E aí você tem que vir, esse ramo teria que ter sido arqueado. Não foi arqueado, é um ramo condenado a ser cortado de novo. Então você está fazendo o serviço dentro do pomar várias vezes e não tem a solução do problema. Aqui já um ramo cortado um pouco mais comprido, ele emitiu mais ramos, mais finos, que é o que a gente quer. Esse aqui provavelmente é um ramo que no futuro também vai ter que ser cortado, que ele já está também com um diâmetro já na metade do eixo. Aqui mais uma situação que você tinha ramos grossos, principalmente em cima da planta. Esses ramos grossos em cima da planta, eles fazem um guarda-chuva e sombreiam toda a parte de baixo. Então você tem fruta ruim embaixo, de pouca coloração, frutas boas em cima, mas que são difíceis de colher, porque você vai ter que trabalhar com escada. Então o ideal é que o pomar tenha tanto frutas boas em cima como embaixo. Aqui é o caso também de um corte rente. Nós, infelizmente, como o Celito falou aí, temos cancro europeu. Eu acho também temerário você cortar rente, porque se entrar o cancro europeu, ele já vai direto para o tronco. Não tem mais como salvar a planta, né? E vai rápido invadir todo o tecido aqui desse eixo aqui, e você vai ter que eliminar a planta. Então, na questão do cancro, eu acho também interessante cortar um pouco maior, e que você pode ter mais facilidade de fazer a pintura e tentar, né, evitar a entrada do cancro europeu. A gente começou algum trabalho, né, de trabalhar com eixo duplo. Eu acho que, no meu entendimento, seria interessante em Maruba com filtro, na região de Vacaria. Claro que em Vacaria nós temos um solo profundo, um latossolo, uma fertilidade alta, né? Então o próprio Maruba com filtro cresce bastante.
O eixo duplo você vai repartir a seiva, né? Você vai ter seiva metade nesse eixo, metade nesse eixo. E aqui você consegue ramos mais finos. Pode plantar um espaçamento até mais largo aqui, mas você vai ter aquelas 3.500 a 4.000 eixos por hectare, e que você vai conseguir como se fosse uma planta aqui, dois M9, vamos dizer assim, né? Isso seria uma sobenxertia também, que tem alguns técnicos não gostam, outros é uma maneira mais fácil de você trocar de variedade, né? Porque a gente não sabe, você arrancar um pomar hoje, o custo que é. Eu faço a conta que se do arranquio no pomar para ele voltar à produção é 7 anos, naquela mesma área, porque você vai ter que deixar um pousio, vai ter que plantar, ele já não vem com o mesmo vigor. Então, você fazendo uma sobenxertia, você pode conseguir rápido trocar de variedade, trocar de clone, ou, vamos dizer assim, variedades, vamos dizer assim, daqui a alguns anos nós temos uma gala resistente à mancha foliar, nós vamos ter que trocar de todos os pomares, porque é uma doença difícil de controle, um custo alto, e se você tiver que trocar todos os pomares, eu não sei se a gente vai ter fôlego financeiro para fazer toda essa troca. Aqui também é a mesma foto, mas já é um pouco de espaçamento diferente. Eu vou ter que dar uma acelerada, senão não vou. Bom, aqui nós temos as diferenças de dois padrões de madeira frutal. Aqui nós temos um tipo Gala, que é Granny Smith, né? E aqui um tipo Fuji. Então, o que acontece na Gala? Ela vai extinguindo gemas. Ela extingue gemas, e então você tem menos problema de alternância, porque essas gemas aqui, elas formam bolsas, né? E produz um ano, produz o outro. Você vai se produzindo todo ano. Já na Fuji você tem um sistema diferente. Ela faz muitas gemas, e gemas às vezes não tão de qualidade, né? Então, esse tipo de planta aqui, que é a Fuji, no caso, você vai ter muito mais problema de alternância aqui na Gala. Bom, floração seria a fase mais crítica da produção, né? Porque se não florescer, nós não vamos produzir. No período da floração, a gente vai ter saber se você vai conseguir uma oportunidade futura e também a qualidade. As condições climáticas que ocorrem nessa fase, após ela, podem influenciar bastante na qualidade e na produção da temporada. A Gala, então nós temos duas variedades aqui totalmente diferentes. A Gala tem uma floração regular, todos os anos. A Fuji, totalmente irregular e alternante. Então, seria o maiores desafios aqui você ter a floração da Fuji, que em zonas de calor ainda você tem mais problema ainda. Em São Joaquim são privilegiados. Então, o retorno da florada é um problema a ser resolvido em pomares adultos. Como salientamos, então, em Gala temos facilidade de obter flores, mas em Fuji as condições críticas e muitas dificuldades, pois o processo hormonal é extremamente forte e difícil de ser superado. É um problema hormonal. Porque a Fuji ela é sensível às gibberelinas pelas sementes, né, que são produzidas pelas sementes, e esse mecanismo faz que em condições de alta quantidade de frutos, com muitas sementes, desencadeia o desligamento da indução floral. Isto ocorre na primavera e depois fica difícil reverter o quadro. Em nossas condições, tem seu agravamento em função de pomares por ser muita irregularidade entre plantas. Então, isso se resume a isso aqui. Você tem a semente, ela produz a gibberelina, essa gibberelina vem pela seiva elaborada ali e inibe a indução floral dessas gemas aqui. Então, o que isso aqui a gente vê? Quanto mais fruta você tiver aqui, mais semente, mais você vai ter a inibição das flores.
Então, o que acontece dentro do pomar é isso aqui, você tem plantas que desligou, né? O mecanismo desliga, e aqui você tem plantas que estão florescendo normal. Isso, cada planta tem uma história, né? Cada planta aqui vai ter uma produção, uma história, e isso vai criando uma desuniformidade nos pomares. Aqui você tem também o problema, né? Você tem essas plantas aqui que estão florescendo normal, já você tem plantas que não florescem, só folhas. Na frente você tem já plantas que florescem. Isso cria dentro de um pomar desse tipo difícil manejo, muito difícil manejar, porque você não tem como você fazer só um manejo uniforme. Isso aqui é uma foto também de uma baixa densidade, mas veja aqui uma planta de Fuji totalmente sem folhas, e aqui com bastante flores. Aqui já um processo até pior, porque é um pomar que esse ano não vai produzir, então ele vai produzir ano que vem. Acho que... não. Aqui também uma alternância muito forte. O que vai ocasionar isso? Então aqui fiz um exercício matemático, você tem, eu não sei se vou conseguir, são 15 plantas aqui, você tem aqui várias, a produção 100, 25, uma produção totalmente errática aqui, até que se você fizer aqui 1.678 frutas, vai te dar 48 toneladas. Então você vai achar, é uma produção boa, 40 toneladas, mas se você for ver, tem plantas que aqui dentro estão produzindo e outras não estão produzindo. Então o que acontece? Você vai fazer um raleio químico, né? Vamos tirar 20% de cada planta. Você vai ter plantas que você reduz demais a produção, ainda já tinha pouco, reduz mais. E aquelas que tinha bastante, você não consegue chegar vamos dizer assim, que o ideal aqui seriam 100 frutas por planta. Aí você vai passar um raleio manual, isso aqui já foi para 38 toneladas, você vai passar e deixar tudo com o máximo de 100, você vai chegar a 24 toneladas. Para vencer esse problema, nós teria que, o raleio químico não vai ser suficiente nas bem carregadas, em plantas de média carga ou baixa vai ser exagerado, e com poucas frutas você pode zerar a produção e dessa forma agravar o problema. O raleio manual dificulta, porque é difícil treinar, tira dessa planta que tem, não tira daquela que não tem, mas nesses casos aqui vai ser a maneira de você controlar através de um raleio seletivo, né? Poda pode-se fazer naquelas plantas que têm uma floração alta, você tira poda mais, nas que não tem, não faz nada. Mas a janela da floração é pequena, então você tem pouco tempo para fazer. Indutores de retorno de florada é o que a gente tem trabalhado bastante, que eu vou trabalhar com ANA e Teflon, aplicar durante a primavera, você consegue melhorar o retorno da florada. Redução e diferenciação floral, isso aqui seria naquelas áreas que você tem só folhas, aplicar ácido giberélico para que diminua a floração no ano que vem. Daí você vai tentando diminuir o problema. Isso aqui não tem muita, talvez seria um desafio da pesquisa aqui, de nós tentar aplicar um produto para que diminua a florada. Extinção artificial de gemas, a gente não tem experiência, mas o pesquisador, o Dr. Auli, aí pode falar sobre isso aqui, que seria uma maneira também de você tirar as gemas antes do... Então, sobre os indutores de retorno de florada, você tem ANA e Etefon. Você pode aplicar 4 a 6 semanas após a plena floração. Isso aqui tem vários trabalhos aqui na literatura, pode ser misturado os dois, que você vai melhorar a floração para o ano que vem. Esse aqui é um trabalho aqui, uma aplicação de ANA e Etefon,
aqui ó, sem raleio, o retorno da floração é muito baixo. Isso aqui não é Fuji, mas é uma variedade também bianual. Você tem aqui o retorno da florada baixíssimos aqui, né? Mesmo com o raleio, ó, isso aqui é o raleio, né? De 10, foi deixado duas frutas. Você tem também o problema no retorno da florada aqui, ó. Quando você aplicou ANA e ETFON, aí já aumentou bastante. O contrário também acontece. Se você aplicar ANA, mas deixar uma carga muito pesada, você não vai ter resultado também. Aqui são vários trabalhos que você pode desenvolver com o ETFON, tanto em Gold como Fuji, ele aumentou, é significativo aqui. É que para mim chegar ao fim aí, o controle aqui, essa aqui é um retorno da florada também, mas aqui não houve, nos tratamentos não houve, assim, diferença significativa nos porões, mas nos ramos de ano ele aumentou bastante, que é outra maneira nos ramos de anos você induzir a frutificação naqueles ramos que você arqueia dentro do pomar, que você pode fazer com que eles rápido entrem em produção. Esse aqui é o caso, né? É um caso, um ramo vertical, até um peão, que você aplicou etrel, e o efeito aqui, no ano posterior, a floração foi muito boa. A indução floral ocorre ao mesmo tempo em todas as variedades? Não ocorre. Aqui, esse trabalho aqui do Hoover fala que você tem aqui a Fuji, olha aqui, quando ocorre a indução floral, é bem mais cedo. Essa aqui azul é a Royal Gala, e essa aqui é a Fuji. Então, o que a Fuji acontece? Ela é bem mais cedo. Se você não resolver o problema logo, você não tem condições. Então, o raleio tem que ser feito rápido, para que você baixe a carga e não tenha problema no retorno florado do ano seguinte. Na Gala você tem um pouco mais de tempo para resolver o problema, mas também tem que resolver. Frutificação efetiva. Então, a Fuji, o problema dela é florescer. Floresceu, ela vai produzir frutos. Já a Gala, às vezes nas nossas condições aqui, São Joaquim um pouco menos problema, como disse o Celito, mas em zonas mais quentes você tem problema. Então, você pode utilizar o Thiazuron, como o Dr. Pet falou, só que o Thiazuron ele vai te ajudar quando o trabalho das abelhas é desfavorável, porque ele vai aumentar a partenocarbia. O que é partenocarbia? É a produção de frutos sem sementes. Quando você tem problema do trabalho das abelhas, o TDZ funciona, mas se você tem outros problemas, por isso que às vezes dizem, estou usando o drop e não está funcionando, mas não é isso, porque outras coisas estão desencadeando o problema na frutificação efetiva. Então, principalmente, o que a gente observa é a carga do ano anterior. Se você tem uma carga anterior muito forte, você tem que trabalhar muito bem esse pomar para que você consiga carregar o próximo ano. Então, eu denomino assim fluxo de caixa energético, seria como se fosse uma contabilidade. Então, você tem aqui uma fórmula, né, que seria o fluxo de caixa. Você tem as reservas do ano anterior, mais a energia produzida pela fotossíntese no ano, e vai diminuindo aquele gasto com respiração, gasto com crescimento vegetativo, gasto com quebra de dormência. Os anos de pouco frio, a planta gasta energia para quebrar a dormência. Isso tem trabalhos do Chile que comprovam isso aqui. Então, se o saldo é positivo, você faz uma boa fixação de frutos. Se o saldo é negativo, você tem baixa fixação de frutos. Então, as reservas do ano anterior, o que é? A quantidade de fotossimilados que sobrou da fotossíntese líquida, menos o que gastou com a produção de frutas, folhas e madeiras. Então, quanto mais fruta tu produz e mais madeira, no caso de um pomar com excesso de vigor, você menos reserva vai ter para o ano que vem. Isso é um cálculo matemático.
Então, o que eu coloco aqui como importante? O outono é muito importante em nosso clima para recarregar energias. Eu noto assim que os produtores aqui terminou de colher, eles esquecem o pomar, a sanidade. Então, você tem aí pomares que chega a mês de colher a gala, você não tem mais folhas. E esse momento aqui, no outono, é o momento que a planta está sem frutas. Então, como a maçã é uma boa mãe, enquanto tiver fruta, ela vai nutrindo bem a fruta. A hora que você tirou a fruta, daí que ela vai começar a recarregar as gemas, engordar as gemas, engrossar as gemas. Então, esse momento aqui no outono, nós temos que se preocupar mais com a sanidade das folhas, porque sem folha você não faz fotossíntese, e sem fotossíntese você não carrega a macieira e as gemas não ficam boas. Então, durante a floração, depois do próximo ano, até a queda de pedras, eu digo assim, temos que colocar a planta no modo de economia. Essa é uma fase muito crítica, que se você tiver muito gasto, já vim de uma reserva baixa de fotoassimilados, e além disso, você tiver uma vegetação um crescimento vegetativo muito rápido e muito forte, a planta vai faltar energia e o que ela vai fazer? Ela vai derrubar todas as frutas. Então, eu falo assim, o M9 tem um crescimento vegetativo lento, né? Ele demora a brotar, tem um delay, que é como se chama, e isso facilita a fixação de fruta, porque o crescimento vegetativo vem devagar. E então dá a fixação do fruto. Noites frias e dias ensolarados e quentes são o paraíso para as macieiras. O que acontece aqui em São Joaquim? Vocês têm a noite fria, então a planta bloqueia o metabolismo, não respira e não gasta energia. Durante o dia que você faz fotossíntese, se você tem dias ensolarados, você tem então um balanço de carboidrato aqui positivo e você a planta fica sobrando energia para fazer toda a fixação de frutos que ela precisa. Então, se você tiver um crescimento vegetativo muito forte e rápido, você vai ter problema, pode cair a fruta, não fixar. Então, nesse caso, que o redutor de crescimento funciona, porque daí ele vai diminuir o crescimento vegetativo, então vai sobrar energia para fixar os frutos. Então, esse é o problema, quando você tem uma produção muito alta, naquele ano você fica contente, mas no próximo ano pode vir a cobrança. Aqui, a gente às vezes não tem noção, como eu falei no início, no outono, a gente não está usando o outono como uma fase importante do nosso sistema, né? A flor continua a crescer após a colheita. Então, aqui é um trabalho americano que essa aqui é a flor, que ela vai crescendo, a gente não enxerga, mas está dentro da gema, né? Então, aqui você veja como cresceu, aqui é o final da colheita, e aqui é a queda de folhas. Então, quanto cresceu, aqui são vários locais, mas quanto cresceu o domo, que eles chamam, que é essa receptáculo floral dentro da gema. Então, ela vai engordando, ela vai engrossando nesse período até a caída da folha. A colheita, a questão da coloração foi parcialmente resolvida pelo aumento genético com a adoção de novos clones, que tem aptidão à produção de cianinos. A cor vermelha, sendo precoce, permite que os frutos possam ser colhidos com pressão de polpa alta, né, de 18 a 20 libras, e a uniformização da cor facilita a colheita, pois diminui o número de passados. Isso aqui, então, é para colocar que hoje, sem um clone bom, você não consegue produzir qualidade, você vai ter mais passadas, você colhe uma fruta já numa pressão que não é ideal para ser conservada. Então, hoje, não existe como você não trocar a variedade por novos clones que são mais coloridos. Mesmo aqui numa região privilegiada como São Joaquim, você hoje, um pomar que não tenha um bom clone, uma genética que é fácil de você trocar, no caso, você não vai conseguir qualidade. Isso aqui é um trabalho do Chile,
que ele vê a previsibilidade da qualidade da fruta na colheita. Então, esse período aqui da divisão celular, que são 40 dias após a plenação, é o mais crítico e determina a qualidade posterior da fruta. Temperatura ideal nesse período, 12 a 14 graus. Desde a flor até os 45 dias. Estou repetindo aqui. Então, se você tem temperatura abaixo disso aqui, você vai ter fruta de menor calibre, que eu acho que foi o que aconteceu aqui na nossa região o ano passado. Nós tivemos, após a floração, temperaturas muito baixas e a fruta ficou, talvez não seja só esse, e a fruta ficou de menor calibre. Se você tiver, pelo contrário, uma temperatura acima desses 12 a 14, você vai ter uma aceleração da maturação e baixa conservação. Então, você vai colher a fruta antes, sim, com um ciclo menor, mas você vai ter problema na conservação. Então, para estimular a coloração, você tem que ter 2 dias, pelo menos, de temperatura abaixo de 10 graus. Aqui, quero colocar que as novas mutações ocorrem, né? No pomar é só observar, você está vendo... claro que esse aqui não vai ter usada como um clone, porque ela está segregando, mas está havendo uma mutação. Isso aqui é uma mutação de gala, que é quase uma suprema, ela já vem vermelha, até as folhas têm as nervuras vermelhas. Ela já vem toda a fruta é vermelha, desde pequena, é como se fosse uma gala suprema. Ela, quando amadurece, claro, não tem estrias, todo fruto é igual, não tem diferença, então você pode colher em poucas passadas. Então, nas considerações finais, fuge apostar em releio pesado, um fruto por inflorescência, o cachopa, e retirar todos os frutos de madeira. Isso desde a implantação do pomar. Nunca deixar fruta 2, 3 por cachopa. Se você apostar nisso aqui, você vai conseguir produzir fuge sem alternância. Fora disso aqui, no meu entendimento, após 30 anos, você não vai conseguir. Gala, manter a sinais das folhas até o fim do ciclo, que vamos dizer assim, até o mês de maio, até que as temperaturas aqui no nosso maio ainda você tem temperatura e tem umidade no solo, então a planta vai estar trabalhando, vai estar produzindo fotossíntese e vai estar energizando a planta para que o ano que vem ela possa ter as reservas. Eu acho que nós temos que melhorar. O sucesso vem da precisão dos trabalhos. Nós temos se você entrar nos pomares, você vê muitos problemas. Às vezes os problemas são fáceis de solução, mas como um exemplo ali claro, que você tem plantas franqueadas dentro do pomar, que você cortando as raízes, você resolve o problema. E renovar os pomares com clones melhores. Isso aqui é uma situação que cada produtor, se não for atrás de novos clones, tanto para a questão da coloração, como existe, por exemplo, se existir, já existe, né, algumas galas que são resistentes à mancha foliar, você já tem um problema resolvido com a genética. Obrigado pela informação, desculpe ter passado um pouco do tempo. Muito obrigado.